Bom, é mais uma semana que a gente está começando de aula, depois um feriado, né? Um fim de semana prolongado aí que a gente teve com a segunda-feira, que foi feriado. Alguns saíram da cidade, outros saíram para passear, né? Outros ficaram só em casa, como eu, no caso. Bom, vamos fazer nossa oração, então, para a gente começar bem a nossa semana, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por mais esse dia. Obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Obrigado pelo dia abençoado de hoje, Paizinho, por esse sol que brilha sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe nas nossas vidas. O Senhor tem nos guardado a nossa saúde, a nossa família, papai. Nós pedimos a Ti que o Senhor continue conosco, continue nos guardando, nos protegendo de todo mal e também todos aqueles que nós amamos. Senhor, te peço também, Paizinho, conduza essa aula, Paizinho, que nós venhamos a conhecer mais da Tua palavra, do Teu amor, do Teu cuidado conosco. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, fica conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá. Oi, Samuel, pode falar. Agora que eu falei, fechei a janela, tem uma janela flutuando espaço em minha cama. Até minha cadeira. Tá. Vamos lá, deixa eu colocar o versículo aqui para vocês. Chega! Bom, nosso versículo, então, ele está lá no livro de primeira carta dos Coríntios, aos Coríntios, né? Capítulo 16, versículo 14, que diz assim: Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Simplesmente, né? Todas as coisas nós precisamos fazer com amor. Tudo que nós formos fazer. Por que Paulo está dizendo isso aos Coríntios? Porque todas as coisas que nós formos fazer, nós devemos fazer como se fossem para o Senhor. E o Senhor, ele faz tudo para nós, por amor, né? Então, nós também precisamos retribuir isso. Precisamos fazer as coisas com amor. Colocar amor em tudo que formos fazer. Ok? Bom, o versículo está aí. Vocês estão com o caderno, copiem o versículo. Não deixe de copiar o versículo, pessoal, porque a gente precisa de ter o registro no caderno do versículo. E também para nos lembrar, né, do que foi falado no dia. Sempre o versículo vai estar um pouco, a maioria das vezes, né, vai estar relacionado com a história do dia, tá? Então, é importante vocês terem no caderno aí o versículo, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver a história do rei Josias. A gente falou sobre os reis, né, na aula passada, alguns reis que foram bons, outros reis foram maus. E hoje eu trouxe a história, um pouco da vida do rei Josias, para a gente entender o que fez com que Josias agradasse tanto a Deus.
tá? Olha só, vocês estão vendo na imagem aqui, ó, um menino sendo coroado como rei, né? Por quê? Porque o rei Josias, ele foi coroado rei quando ele tinha apenas 8 anos de idade, tá? Ele era ainda uma criancinha quando ele foi coroado rei. E ele reinou com 8 anos. Olha só. Foi coroado rei e reconhecido como rei de Israel. De Judá, né? Se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, rei de Judá. Tá? Então, ele reinou sobre Judá e foi um reinado excelente, foi um bom reinado que ele exerceu. Por quê? Vamos ver. Olha só. O rei Josias, ele governou Judá, ele reinou sobre Judá depois de ter tido em Judá 2 reis que foram extremamente maus, que fizeram muitas coisas ruins lá em Judá. Por quê? Quem foram eles? Lembram que a gente falou sobre Manassés? Manassés foi avô de Josias. Manassés, ele era tão mal que ele deixou a idolatria entrar no reino, né? Deixou que o povo adorasse outros deuses, construiu altares para deuses estranhos e tudo mais. E chegou também a sacrificar os próprios filhos dele em adoração a esses outros deuses, né? Esses deuses estranhos, que não o Deus de Israel. E Manassés, ele foi considerado o rei mais... foi o reinado mais terrível que houve sobre Israel, por causa das muitas mortes que teve, muitos assassinatos, e esses sacrifícios humanos, né, que ele fazia para outros deuses e tudo mais. Eles construíram também altares para adorar esses deuses dentro do templo do Senhor, né? O templo que era para adorar a Deus, ao Deus de Israel, eles construíram altares para adorar outros deuses lá dentro. E o filho dele, Amon, também foi muito ruim. Ele fez do mesmo jeito que Manassés reinou, Amon também reinou, tá? E aí Josias, ele era filho de Amon. O que garantiu que Josias fosse um bom homem, que ele se tornasse um homem reto diante do Senhor? Quem educou Josias, quem ensinou para ele os caminhos do Senhor foi a mãe dele, tá? A mãe dele que ensinou para ele tudo que era correto diante de Deus e tudo mais. Então, quando ele assumiu o trono, ele ainda via aquelas obras de idolatria, aquelas estátuas, né? Aqueles altares construídos para deuses e tudo mais, as pessoas adorando aqueles deuses, e aquilo incomodou ele, e ele percebeu que precisava fazer algo. Então, ele destruiu todos os altares, reconstruiu o templo, reconstruiu não, ele restaurou o templo, né? Havia muitas coisas para serem reparadas dentro do templo, inclusive os altares de adoração a outros deuses, ele mandou destruir em todo o reino, inclusive dentro do templo também, os que tinham também, tá? E aí, quando eles estavam restaurando o templo, foi encontrado o rolo do livro das Escrituras. E aí, os escribas da época, os sacerdotes, eles vieram e fizeram a leitura. Desculpa, gente. Fizeram a leitura das Escrituras para Josias. E ele viu que realmente o povo estava em desobediência, e ele também andou em desobediência
ao que dizia na lei do Senhor, né, na lei de Moisés. E ele, tamanho foi o arrependimento dele que ele rasgou as suas vestes. Lembra que a gente já falou sobre rasgar as vestes, que quer dizer profundo arrependimento, profunda tristeza? Então, Josias, ele fez isso, ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento, de tristeza, né, que ele estava sentindo porque o povo estava em pecado, né, contra Deus, tá? Então, ele fez a leitura das escrituras para o povo, e o povo todo se converteu ao Senhor, e ele também, e aí começou a fazer, fazer todas as coisas para agradar ao Senhor. Começou a buscar ao Senhor, né? Josias, ele buscava Deus, buscava a orientação de Deus em todas as coisas que ele ia fazer, que ele precisava tomar decisão no reino. E também ele viu a necessidade que havia de comemorar a Páscoa do Senhor. Tá? Por quê? Porque durante todo aquele tempo que o pai e o avô dele eles reinaram, não houve festa da Páscoa. E era a ordenança de Deus que tivesse a festa da Páscoa uma vez por ano, né? Só que não tinha, não estava tendo. Então, Josias mandou fazer a festa da Páscoa, eles fizeram a festa da Páscoa, né? Todo o povo comemorou. Porque o que era a Páscoa? A Páscoa era a comemoração da, vamos dizer assim, da libertação, né, do povo hebreu lá do Egito. E depois que eles saíram, que eles chegaram na Terra Prometida, eles comemoraram a Páscoa de novo, e aí foi instituído, então, que a Páscoa deveria ser comemorada todos os anos. Só que quando Manassés e Amon reinaram, não houve mais essa comemoração. Ela não existiu mais. No entanto, quando Josias teve acesso ao livro da lei, ele viu a necessidade e instituiu novamente a Páscoa. Diz nas Escrituras que foi uma comemoração tão bonita e tão grande que não houve outra comemoração igual, né? No Templo dos Reis, uma comemoração de Páscoa como a de Josias, né? Como a do reinado de Josias. Tá? Então, todos os anos ele fazia isso, ele tinha o cuidado de fazer, de preparar a festa da Páscoa. Bom, e aí, o que a gente pode dizer sobre Josias? Josias, ele quebrou uma corrente, vamos dizer assim, de maldade, né? Que foi instituído através da família dele. Manassés, que foi o avô dele, cometia muitas coisas ruins diante de Deus, né? Cometia pecados e coisas terríveis contra Deus. Deixou que o povo pecasse, induziu o povo a pecar e a adorar outros deuses e a seguir deuses estranhos, tá? Doutrinas estranhas. Amon, que foi o filho de Manassés, fez exatamente tudo que Manassés fez, então foi tão terrível quanto Manassés. Só que aí, quando chegou em Josias aqui, ó, Josias, mesmo sendo criança, ele teve a revelação de Deus de que ele precisava fazer diferente do pai e do avô dele. Ele não precisava fazer igual só porque ele era filho e avô de dois homens muito ruins, né? E o que isso fica de lição para nós? Nós não precisamos olhar para as coisas erradas que talvez os nossos avós ou os nossos pais fazem e pensar que nós também somos iguais e nós vamos fazer errado da mesma forma. Nós devemos sempre olhar e ver os pontos de melhoria. Onde eu posso melhorar? Poxa, minha mãe errou nisso, mas eu não quero errar nisso também. Eu não quero fazer igual. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer algo para Deus que seja bom, né? Então você pode quebrar isso. Você pode buscar em Deus como Josias fez, buscar em Deus a forma de agradar a Ele, tá? Oi, só um pouquinho, deixa eu ligar seu som, tá? Só um minuto.
Pode falar, Samuel. Prof, você falou filho e avô de uma pessoa muito ruim. Isso, Então ele seria o vô e o pai dele bisavô. filho e neto, verdade. Obrigada. Tô tão concentrada, né? Pensando nele. É verdade. Josias, ele era filho e neto, né? De duas pessoas muito ruins. Então, nós não precisamos, né? Não precisamos fazer errado só porque o nosso pai, o nosso avô, nossa mãe, nossa avó fizeram errado. Nós podemos olhar para aquilo, ver que aquilo não foi bom, né? Ver o que eles fizeram de bom e copiar. Mas nós podemos olhar também, ver os defeitos e não só ficar falando, ah, você errou. Não, fazer diferente. Isso vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando nós vemos alguém fazendo algo errado, nós podemos olhar para aquilo e pensar, poxa, eu não quero fazer assim, eu quero fazer o certo, né? Porque eu quero agradar a Deus. Como Josias fez. Josias, ele buscou agradar a Deus e buscou fazer a vontade de Deus em todas as coisas, em todo o tempo, né? Só que tem um detalhe na vida de Josias. Ele nem sempre só acertou. Verdade. Ele também cometeu um grave erro. Ele resolveu que ele ia atacar, que ele ia lutar contra o faraó do Egito, tá? Só que Deus não falou para ele que era para ele lutar. Ele não esperou a resposta de Deus dizendo que era para ele ir em batalha, para ele ir batalhar contra os egípcios. Então ele não ouviu a voz de Deus e ainda se aliou aos babilônicos. Ele se aliou ao rei da Babilônia, mesmo o rei mesmo da Babilônia advertiu ele dizendo, olha, você serve a Deus de Israel, você vai se unir a mim, eu não sirvo o seu Deus. E eu acho que ele não vai gostar disso, tipo, ele quis alertar Josias sobre uma aliança que ele queria fazer com o rei da Babilônia, que não agradava ao Deus de Israel. Só que ainda assim, ele não deu ouvidos. Ele não ouviu o que o rei da Babilônia falou. Ele não deu ouvidos para ninguém. Ele resolveu que ele ia lutar contra os egípcios e foi. Só que na volta para Jerusalém, no caminho de volta, ele foi atingido por uma flecha, o rei Josias. E ele morreu ali, tá? Então ele nem chegou, se eu não me engano, ele não chegou nem a lutar, nem entrar em batalha. Ele morreu antes. Por quê? Será que Deus foi injusto com ele? Vocês acham que Deus foi injusto com o Josias? Porque ele restaurou o templo, ele fez todas aquelas coisas, e aí depois ele morreu com uma flechada? O que vocês acham? Foi uma coisa assim, vocês acham que foi muita tirania de Deus? Deus acabou sendo injusto ou não? Mateus, o que você acha? Fala aí pra gente. Que Deus não foi injusto. Por que você acha que Deus não foi injusto? Porque ele não falou pra. Não esperou Deus responder se ele podia lutar contra os egípcios. Ele foi desobediente, né? Ele foi precipitado e foi desobediente a Deus. Então, isso é pra gente perceber que, assim, como era naquela época, não havia justificação através de Jesus. Então, Josias, ele fez algo precipitado, ele fez algo contra a vontade de Deus. E por esse motivo, Deus não guardou a vida dele, né? Como ele estava em desobediência, ele estava agindo por conta própria, ele não estava colocando Deus à frente dos negócios dele. Então, quando a gente faz isso, Deus ele se retira. Quando você coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, Deus ele se retira, ele deixa você
arcar com as consequências do seu ato. Então, por isso a importância da gente sempre buscar agradar a Deus, buscar fazer aquilo que Deus manda que nós façamos, tá? Então, Josias, ele morreu por causa dessa desobediência. Ele fez tudo certo, né? Uma vida todinha, tudo correto, de repente, talvez por achar que Deus era com ele mesmo, né? Talvez por autoconfiança demais, ele achou que a batalha estava ganha e pronto, acabou, né? Mas não, com Deus não é assim. Com Deus as coisas são bem certinhas. E aí ele acabou errando nisso, né? E foi morto. Ok? Olha só aqui. Essa aqui é uma imagem para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Ele foi atingido nas costas por uma flechada. E foi morto. Ok? É isso, pessoal. Alguém tem uma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Não? Ninguém? Yuri quer falar? Não? Tá espreguiçando? Ok, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz um joguinho de forca pra gente jogar hoje, tá? Aí... deixa eu fazer a forca, né? Nossa forca, que eu não fiz a forca aqui. Eu nem sei fazer a forca direito, tá? Vocês não vão dar risada da minha forca. Eu acho que é assim. Pronto. Aqui a gente tem alguns não. Tem tem algo que foi feito no reinado de Josias, que foi realizado durante o reinado dele, tá? Então, eu vou ligar o áudio de cada um e aí vocês vão falando letras ou a palavra, tá bom? Pra gente fazer. É bem grande, mas assim, eu acho que como é uma coisa bem óbvia, não vai ser tão difícil, tá bom? Deixa eu ver quem aparece primeiro aqui pra mim. É o Rafael. Rafael, pode falar uma letra. J? J? Não. Não tem J. Já vou colocar a cabeça do boneco aqui. Que feio. Ó. Nossa, eu sou horrível. Sou péssima pra fazer essas coisas. Peraí. Não tem J. Vamos colocar o J aqui, porque não tem J. Quem mais? Samuel. A letra que mais tem todas as palavras. A. A. O A. Uma. Tem que ter mais. A sempre tem bastante. Jogo da forca. A primeira letra que você fala tem que ser A. Viu? É A. Sua tosse acabou de chegar agora. Agora. Chegou.
Matheus, pode falar. Uma letra. A letra B. B? Não tem B. Vou colocar aqui J. B não tem. Vamos colocar o corpinho. Vou colocar o corpinho do nosso boneco. Aqui, Maria Eduarda. Uma letra. Tá sem som, né? C. Ok. Tá. Só um C. Pedro. Ô, prof, o boneco é bem grande, né? Ah, você viu? Que desproporcional. Eu acho que eu vou colocar a letra E. Letra E. Ok. Filho lerdo. É R. R? É. Ah, você falou R, não E. E agora? Vou tirar o E. Eita, você deu um spoiler bem grande. Peraí. Coloca aí, né? Se eu for você colocar aí mesmo, assim. Vai, Vamos deixar o E, então? deixa eu ver. Então tá. É que você já Esquece, falou, né? finge que eu falei. Finge que eu falei. E tem 2 E ainda por cima. Ok, deixa eu ver aqui. Quem mais? Ui, desculpa. Yuri. Eu vou colocar S. S? Tá. Pronto. Um S. Guilherme. Guilherme tá por aí. Se quiser mandar no privado aqui, no bate-papo, manda pra mim a letra aí que você quer. Guilherme. Tá por aí, Guilherme? Se você estiver ouvindo, manda aí no bate-papo a letra ou algumas letras que você queira que coloque. Eu vou por ordem, tá bom? Deixa eu ver quem aqui de novo. A U. Ai, sai tudo da ordem, isso que é o problema. Consegue, Guilherme, falar com a gente? Sim. Pode falar. Pro. Escolhe o de urubu. Tá. É Mega Sena. Unicórnio. Ok, vamos lá. Pedro. Mais uma De letra, Pedro. novo? É, porque sai da ordem, daí eu vou pela ordem aqui. Não tem problema, vai todo mundo falar. Tá, deixa eu pensar. Vamos lá. Estamos com 6 minutos para acabar. Sim. C? Ah, não, já tem. Já Eu tem, já já tenho. tem. D.
Eu já vejo a palavra, parece que eu já estou vendo a palavra inteira já. Meu irmão, eu acho que é T. T? T. Ok, T. Vamos lá. Dois T's. Tá fácil. Vamos lá. Quem que tá aqui, gente? Meu Deus, por que eu... Rafael? Não, pode ligar seu som aí. Por que você tira seu nome daí? É que tá cadastrado do meu pai. Eu não vou arriscar em falar I ou O, então eu vou falar D. T? D. D de dado? Uhum. Tudo que eu falo tem. Mateus. Mais uma letra, Mateus. Letra F. Hã? F. F de faca? É. Não tem F. Vamos colocar um bracinho. Vamos lá. Rafael. É. Vamos lá, gente. Vai acabar nosso tempo. I. I? I de igreja? Aham. Não tem. Vou colocar o braço dele pra cima aqui, porque ele tá desesperado, porque ele tá vendo que ele vai morrer. Yuri. Eu vou colocar O. O. Que? Vai ter O, vai ter O, vai ter O, vai ter O, vai ter O. Vai ter O! Eba. Eita, 2 O. Que fácil. 3 O. Eita. Tá fácil, gente. Vamos lá. Tiago. Letra V. V de vaca? Aham. Não tem. Ai. Guilherme. É de. Eu falei errado. É. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. R. R de rato? R de Pikachu. R de Pikachu. É. Sei. Olha aqui, a palavra já tá inteira. Vocês não falaram a palavra. Só tá faltando o tio e o acento aqui, ó. O negócio do C cedilha. Eu sei, prof. Eu sei, prof, a palavra, eu sei. Pode falar. Restauração do templo. Muito bem. Isso? Só corrigir aqui. Acertou, Guilherme. Parabéns. Eu vi o tem, eu vi o pé, eu fui perceber agora. Parabéns. Vamos colocar até umas palminhas aí. Vamos lá, vamos todo mundo aplaudir o colega que acertou. Né? Restauração do templo. Parabéns, quinto ano. Graças ao Guilherme. Êêê! Muito bem. Olha só, só faltava só a perninha, né? Aí eu ia ser camarada. Não sei se eu ia colocar cabelo, ia colocar o olhinho, a boca, né? Mas não precisou.
Tá bom? Foi isso que foi feito, né? Foi uma das coisas que foram feitas no reinado do rei Josias, a restauração do templo, né? Que estava profanado. Falou que o Pedro desesperado mandando aqui no bate-papo. Oi, Yuri, pode falar rapidinho, que estamos acabando. Ah, eu queria fazer uma outra cor. Outra cor? Na próxima semana a gente faz de novo, tá bom? Vamos trazer outro rei, daí a gente faz outra brincadeira. Pode falar, Thiago, Prof, rapidinho. você pode compartilhar uma folha pra gente desenhar? Já acabou a aula, meu amor. Tá. Oi. Aí, pro. Quase morreu, né? Verdade. Meu irmão